Oi, galera. Salve, salve. Tudo bom? Segundão. Abiguinhos, é o seguinte, vamos para aquela pré-prova, né? Essa pré-prova aí, de acordo com aquilo que nós tínhamos já consertado, já tínhamos combinado, meu. Essa pré-prova aí vai ser sobre o conto do Caio Fernando Abreu, Para uma Avenca Partindo. E o outro texto é o texto do artigo de opinião: o preconceito linguístico deveria ser crime. Cada um dentro das suas especificidades, cada um dentro daquilo que tem de particular, de diferenciado, é o que vai ser cobrado de vocês aí. Tá? A princípio, basicamente, é muito em cima daquilo que a gente conversou durante a nossa aula. Tá? Então eu queria que vocês se ligassem, por exemplo, que Para uma Venca Partindo é um texto que a gente classifica como um conto do Caio Fernando Abreu. Tem um narrador que é um narrador em primeira pessoa, e esse narrador em primeira pessoa, ele basicamente no conto ele está tentando dizer alguma coisa a uma interlocutora que jamais não fala com ele, não responde, é tudo ele que fala. Tá? Então não tem diálogo no conto, por exemplo. Tá errado se eu disser lá que tem diálogo no conto, tá errado. O conto é um monólogo, né? É um conto no qual só o personagem, o narrador protagonista fala. Né? E isso já desde o princípio já se instaura isso quando ele fala: olha, antes do ônibus partir eu tenho uma porção de coisas para te dizer. Então nessa linguagem, que é uma linguagem muito coloquial, né? Muito da oralidade, da forma como a gente fala, o Caio Fernando Abreu vai desenvolvendo um texto que não tem parágrafos. Por que não tem parágrafos? Não tem parágrafo porque ele está ansioso. Ele quer dizer alguma coisa para essa interlocutora, o ônibus vai sair brevemente, em breve, e ele não consegue esperar, por isso que ele faz questão de falar por cima dela e geralmente interromper, e às vezes que ele fala alguma coisa, né, basicamente é para dizer a ela o que ela mesma disse. Então ele repete para ela. Então isso caracteriza o quê? Caracteriza a ansiedade dele. Por isso que o texto é feito, é construído, tem essa preocupação formal de não ter parágrafos. Né? Mas essa linearidade narrativa, essa regularidade narrativa, essa previsibilidade narrativa, essa monotonia narrativa, porque é só ele que fala, volta e meia ela se quebra. Né? Ela se quebra quando ele fala para ela não abrir a revista, ela se quebra quando ele fala que é bom ler no ônibus, ela se quebra quando ele fala que vai comprar alguma coisa para ela e assim por diante. Então existe uma quebra da linearidade narrativa, né? Como a gente já falou para vocês também, ler sempre é um exercício de ampliar o seu vocabulário. Então aquelas perguntinhas sobre uma série de adjetivos, significado de uma série de substantivos pode aparecer aí, né? Vocês se liguem naquilo. O tema do conto é um grande drama emocional, esse tom que ele fala, que ele escreve, é um tom como quem estivesse falando, conversando com outra pessoa, então tem um tom marcado por coloquialidade. O próprio texto, né, ele é ambíguo, o próprio título do texto ele tem um significado ali que muitas vezes a gente tem de considerar dessa forma, que é para uma avenca partindo, tem duas significações, tem dois significados, tá? Então essa ambiguidade está muito, muito caracterizada, e é um texto que termina desse jeito aqui que a gente conversou, inclusive com vocês, né? Antes de você ir embora, eu quero te dizer que, entre outras coisas assim, já dá pra gente perceber que esse universo do Caio Fernando Abreu aí é um universo que não comporta o happy end, não comporta o final feliz. Tá? Já o outro texto é bem diferente do conto. O conto tem um monte de possibilidades, um monte de interpretabilidades, um monte
características como narrador, como personagem, como ficção. Esse texto, Preconceito Linguístico, é um artigo de opinião. E o artigo de opinião ele está muito concentrado na ideia de argumentação. Então eu queria que vocês se ligassem naquelas anotações que a gente fez em sala lá, conversando com vocês sobre as argumentações, né? A dinâmica do texto é uma dinâmica do texto assim que lembra muito a própria redação. Tá? Ah, por quê, professor? Porque, pô, na primeira frase do texto ela já apresenta o tema, né? Se vocês se lembrarem, a primeira ela abre o artigo de opinião dela já apresentando o tema. Ela vai falar da língua, vai falar de, né, aspectos linguísticos da linguagem e tal, e da linguagem humana. E nesse contexto, o que a gente tem de se ligar é que o texto acaba abordando uma série de aspectos linguísticos bem característicos de todas as sociedades humanas, que é a ideia do preconceito, é a ideia de a gente muitas vezes criticar, de a gente muitas vezes menosprezar, de a gente desprezar, né? De a gente não apreciar a maneira de os outros falarem, tá? Então vocês têm de se ligar nisso, porque a ideia básica por trás do texto é fazer uma crítica a esses críticos da maneira de falar. E no contexto do artigo de opinião, eu queria que vocês se ligassem, porque frequentemente ela usa exemplos, né? São diversas as estratégias argumentativas que ela adota, e uma dessas estratégias argumentativas é a exemplificação. Então ela vai lá e exemplifica diversas variedades linguísticas, diversas variantes linguísticas que acontecem na nossa linguagem. Ela vai lá e usa como exemplo. Quando eu falo de modos de falar, modos de se expressar, é disso que eu tô falando. Eu vou estar verificando, as coisas tá muito cara, eu torço pro Flamengo e esse tipo de coisa, tá? Então é importante a gente perceber que ela deixa clara a ideia de que depreciar a forma como o outro fala deve ser criticado, deve ser inclusive criminalizado na opinião dela, tá? Então, no primeiro momento do texto, ela acaba definindo também aquilo que para ela é o preconceito linguístico, né? Que é o assunto. Então se liga, porque como todo artigo de opinião, ele trata de um tema, língua, né? Ou aspectos linguísticos, e num segundo momento ele afina isso para falar do quê? Para falar do assunto especificamente, que é preconceito linguístico. Né? Então ela define, inclusive ela faz uma definição do preconceito linguístico para que ela consiga colocar da melhor forma possível aquilo que ela considera depreciativo, desrespeitoso, jocoso e esse tipo de coisa. Tá? Então é importante vocês se ligarem nesse conjunto de estratégias aí para vocês conseguirem se dar bem nessa provinha aí. Tá? Tem uma outra coisa também que retoma algo que a gente trabalhou nas provas anteriores, mas que eu gostaria de reforçar com vocês, que é a ideia do uso de articuladores linguísticos, né? Se liga lá naquele primeiro parágrafo, a gente inclusive falou, ela usa um conectivo, que é um conectivo de final, um articulador para finalizar o texto, né? Então, são expressões adverbiais. Aqui a gente tem uma locução que é importante vocês se ligarem, ó, a troca por meio das formas linguísticas é a nossa dádiva maior. O por meio é um advérbio, né? Cuidado que ele não pode ser substituído, tá? Por outros advérbios, é incorreta a ideia de trocar por meio por através, por exemplo, é errado, tá? Então se liga, porque esse conjunto de características é o conjunto de características que a gente vai encontrar lá, né? A ideia do tema, qual que é o tema, a ideia de qual que é o assunto, a ideia de diferenças entre os dois, o assunto ele é definido, então já é uma frase usada argumentativamente,
tá? Então, basicamente, é isso que vocês vão encontrar nessa provinha aí, tá bom? Boa prova para todo mundo aí e até mais.